Está no ar o meu, o seu, o nosso pod. Galera, sejam muito bem-vindos de volta ao seu podcast favorito, que eu sei que é seu podcast favorito, que nós está assim, ó, lado a lado. Gente, antes de tudo, vamos curtir, comentar, compartilhar, manda aí pra avó, pra tia, pra mãe, pros vô, que eu vejo que tem muito vô que me assiste. Um beijo pros vozinhos aí. Tamo aqui, ó, junto no coração. Tá bom? E um agradecimento especial à minha amiga Esther, que manda esses cabelos maravilhosos que eu uso aqui no programa. Então, se vocês quiserem tranças, rabo de cavalo, aplique, entre em contato com a Esther, que a R-Code tá passando aqui pra vocês. Entre em contato, chama ela que, ó, tem coisas maravilhosas lá, beleza? Então, gente, eu estou aqui com duas pessoas incríveis que estão fazendo um projeto maravilhoso que vocês vão conhecer agora comigo, que é o Fran e o Tim, gente. Palmas. Ê! Gente, obrigada por vocês terem aceitado falar um pouquinho com a gente da experiência de vocês. Prazer é todo meu, todo nosso, né, Tim? Isso aí. Sem timidez, gente, eu quero que vocês soltem a voz e contem todos os segredos pra gente hoje. Pode ser? Vamos Eita, de segredos? Vamos sim. Então vamos lá. Me conta um pouco da sua história, Fran. Me Eu, conta, você, como que o desenho entrou na tua vida, assim? o desenho. É, Aí fica mais fácil. Eu comecei a desenhar quando eu me lembro, né? Que, assim, eu posso ter desenhado antes, mas quando eu tinha uns 9 anos, eu gostava muito de assistir Liga da Justiça Sem Limites e Adoro. gostava muito de desenhar os personagens da Liga da Justiça. Aí, quando eu completei uns 15 anos, a minha mãe me colocou, 15 não, uns 14, me colocou pra fazer curso de desenho. mas você já era bom, assim? Tipo, você desenhava direitinho? Porque o máximo que eu sei desenhar é aquele bonequinho da forca, sabe? Que você faz a bolinha, os pauzinhos, é o máximo, assim. Você Não- desenhava certinho, meu. Pior que tem no meu Instagram esses desenhos, Que esses legal! antigos. Eu fiz há um tempo atrás uma série onde eu refazia desenhos dos super-heróis que eu inventava na infância. Pera, E calma, você inventava heróis? sim, Você mas já eles são inventava, horríveis. assim? Eles são Ah, horríveis, para, horríveis, nada é tão horríveis. horrível assim. Aí depois eu refiz eles depois de um tempo, mas não, acho que eu não desenhava bem, assim. Eu acho que eu desenhava bem para uma criança, mas eu, Sim. eu desenhava bem mal. Desenho foi muito. Eu sempre digo que o que meu amigo Ayrton me falou uma vez, que eu fui por esforço. Então, tipo, eu não. Demorou muito pra eu conseguir desenhar bem, Que assim. Eu me horror. esforcei bastante pra desenhar bem. Que Caraca! horror dizer. Não, Não, você não é dom, você é esforço. eu acho que isso é Zero positivo. Eu acho isso de certa forma positivo, assim. Que ele estudava junto comigo e falava, pô, seus desenhos são mó feios. Aí quando eu Olha. comecei a desenhar bem, Não ele é- foi o primeiro a falar, nossa, você realmente ficou bom, sabe? Vocês são amigos até hoje? Bastante. Como que é o nome dele? Ayrton. Eu vejo ele toda semana. Aí. É. Não sei se você ajudou, se você causou ali um trauma, não sei. Eu lembro Mas dessa tá memória aqui, muito tá bem. aqui, é criança, venceu na vida. Mas aí. Mas me conta um pouco desses super-heróis que você criava, porque eu fiquei, tipo, super curiosa. É bem genérico, na verdade. Esses eu fazia, tipo, sei lá, tem um que respira embaixo d'água e nada. Então ele é basicamente o Aquaman com uma outra roupinha, sabe? Ah, E vai nesse mesmo olha, conceito. eu sempre criei heróis assim, só que todos os meus heróis voavam. Não sei o que eu tinha com o negócio do voo. Super-homem. Provavelmente. Todos voavam, gente. E, tipo, o super-homem tá na minha lista, assim, bem embaixo. O meu só ali. um voava, assim, que era o Maioral. Mas aí eu fiquei triste quando descobri que nas Meninas Superpoderosas já tinha um personagem com esse nome. Foi Maioral? triste. É. E Não ele é. tem asas, assim. Mas enfim, depois disso, que minha mãe me Foi colocou pra fazer devagando. curso de desenho, eu parei de desenhar durante um tempo, porque eu foquei muito em projetos musicais. E voltei já na fase adulta, quando Você fui estudar canta? animação. Eu toco bateria. Ai, que legal. Olha, descobrimos coisas do... Sabia? Gente, a gente tem um colega ali no fundinho, assim, ó. Tá É o ali Andy. participando. Você sabia que ele tocava bateria? Já ouviu ele tocando bateria? Toca bem? Benzão? Ai, Ah, eu não nossa. acredito. Às vezes eu fico Não vendo os acredito, vídeos. Fran. Às vezes eu fico vendo os vídeos dela tocando assim, fico, nossa, essa é minha Tem namorada. tem no YouTube vídeos da minha antiga banda. A gente vai puxar e passar aqui, porque eu quero ver isso. Que sensacional. Então você, tipo, pura arte, né?
Sim, bastante. Caraca, eu tenho 2 braços esquerdos. Hum. E você? Você desenha também? Sim, desenho, E como sim. que foi que o Ué. desenho entrando assim na sua vida? Eu comecei a desenhar, acho que bem cedo mesmo. A última, uma das primeiras memórias que eu tenho, eu tinha, sei lá, uns 2, 3 anos, e eu lembro que nessa época eu já estava desenhando. Caraca! Mas não era esforço, era talento. Aí, não sei, viu? Eu acho que é esforço também, viu? Porque, nossa senhora, se eu for pegar os desenhos que eu fazia, eu acho que é esforço, viu? Que legal, gente. Sim, sim. Aí com 2 anos você começava a desenhar e como foi fluindo? É porque eu tenho um irmão mais velho, né? E o meu irmão, tudo que ele fazia, eu fazia também. Eu imitava tudo que ele fazia. Aí eu lembro que eu via meu irmão ele desenhando, ele pegava os gibizinhos da Turma da Mônica, e ele pegava a capa, pegava o caderno, e ele tipo, ficava olhando a capa e copiando. Aí eu comecei a fazer o mesmo. Que legal. Com uns 4, 5 anos eu comecei a desenhar gibis da Turma da Mônica, tipo, tentar imitar, né? Só que como eu era meio biruleibe das ideias, eu desenhava no gibi. Então eu abria o gibi e desenhava coisas complementares ali no gibi que eu queria que tivesse. Uau! Sim. Não, sensacional, Eu- Muito sensacionais. legal, né? Porque a gente sempre sente falta de alguma coisa ali. sim, eu ia lá e desenhava, do meu jeitinho meio ruim, mas desenhava. E aí você foi fazer curso, alguma coisa? Não, nunca fiz curso de desenho. Eu fui na raça mesmo. Talento. E desenha muito bem, viu? Não, E não. desenha muito bem, sem brincadeira. Qual foi o primeiro personagem, assim, que você desenhou? Você criou ali? Ai, que pergunta Você sabe qual difícil. foi o primeiro, Gui, ô Fran? A gente vai ficar aqui, ó, nessa troca a noite inteira. Que O pergunta primeiro que eu difícil. desenhei, eu acho que foi um personagem que o superpoder dele era ser fedorento, mas ele é o grande sem nome, assim, ele não tem um Não nome. tem nome. Mas ele no meu Instagram, ele tá redesenhado também, de um jeito muito mais legal do que um personagem que só Você serve pra ser criou uma pedido. história pra ele? Ou Não, você só desenhou? esse eu só. Quando eu era criança, assim, eu só desenhava livremente, né? Porque eu queria aprender a desenhar super-heróis. Aí, conforme eu fui crescendo, isso foi mudando, e aí eu fui elaborando histórias para as coisas que eu pensava. Mas eu sou bem ruim de, tipo. Eu acho que eu sou bom de a história em si, mas eu sou muito ruim de diálogo. Eu sou muito ruim de Hum, fala, sou muito ruim de dar personalidade para os personagens. Eu sei, assim, o que vai acontecer. Mas como vai acontecer, eu não. Eu tenho um bloqueio muito grande. Hum. Então, o Tim, ele entrou bastante nisso. Ai, você perguntou qual foi o primeiro personagem que eu criei. Eu não tenho certeza, pode ter tido outros. Com certeza teve outros, mas eu era muito novo. Mas o que eu me lembro é que quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu comecei a jogar muito RPG. Aí o meu primeiro personagem que eu desenhei foi o meu personagem de RPG. E ela era uma personagem que era uma naga, que é uma mulher meio cobra, meio mulher. Então ela, tipo, tem daqui pra cima mulher, normal, aí daqui pra baixo um rabão, assim, de cobra gigante. que da hora. Sim. Eu achei Quantos que ia anos ser você o box. Eu tinha uns 7. Gente, mas que imaginação fértil com a minha terra, né? Mas tá bom. Eu desenhar, eu na cidade eu já acho que eu não me recordo de desenhar assim. Pô, pior que eu tive muito contato com a internet, né, quando eu era mais novo. E eu lembro que tem um desenho chamado My Little Pony, né? Meu Pequeno Pônei, que era uma... Nossa, eu adorava quando era criança. Aí tinha uma comunidade no Facebook que desenhava, tipo, pôneis e criavam historinhas, assim, baseado nesse desenho, sabe? Tipo, eles criavam um personagem ali parecido com o personagem do desenho e montavam uma história dentro do universo do desenho. Aí eu lembro que foi aí que eu entrei na arte digital, inclusive. Eu saí do papel, comecei a desenhar no computador pra ficar criando pônei e ficar criando E historinha. como que foi essa transição? A gente ia falar mais pra frente, mas vamos Uhum. tocar nos... Como foi essa transição pra você do papel pro computador? Foi engraçada, porque eu sempre fui meio pobre, né? Nunca tive muito dinheiro assim pra comprar uma mesa digitalizadora e meus pais também não. Que são esses os tabletzinhos, né, que a gente desenha e aparece na Sim. tela. Então eu sempre desenhava no papel, aí quando eu passei pro computador, eu desenhava no mouse mesmo. Eu fazia tipo tudo ali no mouse e eu fiquei acho que uns 6 anos da minha vida, 5, desenhando só no mouse. Aí, quando eu comecei a namorar uma pessoa, nem sei quanto tempo atrás, ela me deu um presente que era um tabletzinho. Aí eu comecei a realmente fazer arte digital.
Mas inicialmente foi no mouse mesmo, porque eu era pobre. Mas você achou mais difícil desenhar no computador? Assim, no começo, sim. Depois que eu peguei o hábito de desenhar no mouse, era, nossa, era super fácil fazer lá as coisas. Hoje em dia, se eu tentar pegar e fazer no mouse, eu acho que eu não consigo mais. Que desenho é muito mistificado em algumas paradas do tipo, como faz e como tal. É que é muito prática. Então não é que é mais difícil desenhar no digital, assim. Acho que é a mesma dificuldade. O que demora é para você aprender a usar a ferramenta. É, Então os é mesmo. primeiros meses, É talvez as verdade. primeiras semanas que você começa a desenhar no digital, demora para você pegar. Você não vai ter que reaprender a desenhar, mas você vai aprender uma ferramenta nova que você É nunca usou. Então verdade. existe uma dificuldade bem grande, Foi assim. isso que ela falou é verdade, porque eu lembro que quando eu ganhei essa minha mesinha, eu sempre tive muitos amigos artistas, né, que faziam arte digital e tinham suas mesinhas, né, seus tablets. E eles sempre falavam, eles faziam um terrorismo comigo. Nossa, vai ser a coisa mais difícil do mundo, assim, você vai demorar muito pra você se acostumar, é muito diferente. Eu peguei a mesinha e eu fiz o meu primeiro desenho e, assim, foi, acho que, a melhor arte que eu já tinha feito na minha vida. Legal. A sensação que passou pra mim era que era muito parecido com desenho no papel Foi muito mesmo. natural, então. Sim, sim, não Legal. rolou muito essa dificuldade pra mim, pelo Que menos. bacana. Você teve essa experiência com o computador? Tive, É tive. que eu acho vocês tão novos. Também vocês nasceram ontem. Eu tenho essa coisa, eu não sei por que que eu tenho essa coisa com a idade de Ah, vocês. Porque pra mim vocês são tão bebezinhos. ah. Eu não acho que eu sou bebezinho, mas acho que eu tenho cara Ai, mesmo. vocês são muito novinhos, Eu assim, já sabe? não sei, talvez eu tenha tanta idade quanto cara de bebê. Mas teve sim esse período. Quando eu tinha uns 22 anos, eu estava na faculdade de audiovisual e fui para a faculdade de animação, né? Tipo, eu fiz as duas ao mesmo tempo no finalzinho. E aí, quando eu cheguei lá, o primeiro semestre, a gente fazia a animação tradicional, no papel. A partir do segundo, a gente teve ilustração digital e animação 2D digital, e aí a gente teve que aprender. Então foi Nossa. todos os alunos comprando suas mesinhas, e eu tive a Nossa. sorte que meu avô me deu um dinheiro e eu comprei, porque na época eu estava desempregado. E comecei a treinar lá. Mas eu acho que tendo a assistência de outras pessoas que já sabem, outras pessoas que estão aprendendo junto com você e o dos professores, o processo foi ligeiramente mais simples. Uhum. Porém, hoje, essa que você desenha aqui e olha no monitor, eu não consigo mais, né? Eu me acostumei com o É iPad, que me eu uso. acostumei com. Eu tenho uma lá em casa que você desenha direto na tela, também, que é bem grandona. E depois disso eu não consigo mais voltar para aquela, não. Mas é engraçado esse negócio de usar a ferramenta e ficar acostumado com a ferramenta, porque ao mesmo tempo que você tem que acostumar de novo quando você vai para o digital, quando você fica muito no digital, que nem o processo do quadrinho, eu desenhei durante um ano inteiro só desenho digital. Aí você viu esses dias eu desenhando no papel de novo. Eu pegava no papel e fazia assim, para dar zoom, Faço isso também. Dá um Ctrl dar Ctrl Z. Z. Tipo, eu erro, eu Sim, procuro o teclado, sim, assim. Aí agora que eu tô eu desenhando também bastante no faço papel, eu isso. já voltei ao padrão, assim, de novo. Eu Legal. também Mas faço isso. é bem questão. Desenhar é costume, né? Memória muscular, Sim. são as sinapses que você forma no cérebro e tal. Então, é E é prática. engraçado porque acho que a gente nisso é meio oposto, porque ela tem muito mais facilidade em desenhar, tipo, num tablet, numa tela mesmo que você faz. Eu não consigo. Eu, às vezes, quando a gente tava trabalhando no quadrinho, eu precisava desenhar na casa dela, porque meus materiais de desenho ficam na minha casa. É, Aí eu tinha que usar aquele trambolho, parece uma TV. É é gigante. gigante. E aí eu Caraca. ia usar e ter que desenhar direto. Eu ficava tipo, mano, como que usa? Nossa, eu odiava. Agora, a minha mesa, ela é assim. Você desenha aqui, aparece ali. Eu tenho que, tipo, desenhar assim. Ela tem. Acho que Olhando. minha mesa tem Sim. 20 polegadas, 22, alguma coisa assim. É bem grandona. Sensacional, sensacional, gente. E vocês têm algum um ritual assim para desenhar? Tipo, ai, de manhã, antes de eu vou pegar meu tablet, mas eu vou pegar minha xícara de café, eu vou colocar uma música zen, um Ai, punk gente. rock. Vocês têm algum ritual assim? Posso começar ou tu quer começar? Pode falar, que eu acho que eu até já sei o que você vai falar. Não, eu não tenho. Eu só desenho mesmo. Mas gerou um. No nosso gibi eu coloquei no final, na descrição de quem eu sou, né? Sobre o autor, que você pode me encontrar no estúdio é, fazendo podcast com a mão e desenhando com a outra. Porque eu acabei pegando o hábito de desenhar aqui.
né? Aqui eu acho que é o lugar que eu mais desenho Que atualmente. legal. Em casa eu raramente desenho, assim. O processo, acho que, deixa eu ver, se eu fiz 6 páginas em casa, as outras 15, né? Não, Hum, as outras 16 páginas foram feitas todas aqui. Mas será que é questão de ambiente, o silêncio, você se sente mais à vontade? Ou nada a ver? eu Era o acho que eu tempo livre que sei, eu hein? tinha ali e foi. Eu acho que eu sei a Não resposta, pode hein? falar. Eu acho que é porque a Fran precisa, para ela conseguir fazer, ela precisa fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. É, Cérebro, ela tem um cérebro Multitarefa ali. hiperativo, é. Aí é. aqui é mais fácil fazer isso. Tanto que no tempo livre eu não fazia. Vamos supor, não tem sessão de podcast, você não via eu desenhando. Agora vocês chegavam pra gravar, aí eu conseguia puxar e conseguir fazer. Interessante isso. É. Sim. E você, tem algum? Não também, eu só sento desenho, mas comigo é meio complicado porque eu não tenho vontade de desenhar com frequência. A forma que eu desenho é assim, passou 3 meses, do nada bateu vontade de desenhar, eu desenho durante um dia inteiro e aí passa mais 3 meses, então foi até meio desafiador pra mim trabalhar num quadrinho onde eu tinha que desenhar todo dia. Mas primeiro eu preciso convencer o meu cérebro que eu tenho que desenhar. E aí quando eu consigo convencer meu cérebro, eu sento, aí eu coloco sempre um vídeo no YouTube, porque eu sou igual ela, eu tenho que estar fazendo mais de duas Mais de coisas ao duas mesmo tempo. coisas. E aí eu desenho. Mas é muito difícil pra mim só sentar e desenhar apenas. Por exemplo, quando eu tô no trabalho, às vezes eu levo meu caderno e eu tento desenhar, mas é muito difícil fazer isso sem ouvir alguma coisa, ou sem fazer alguma coisa ao mesmo tempo, sabe? Eu sou muito assim também. Eu não consigo. Eu pego as coisas pra editar ou pra criar roteiro, essas Sim. coisas. Tem que estar rolando alguma série na TV. E eu não consigo mais fazer as coisas ouvindo música. Porque não basta só o Não é ouvir. só, né? Putz, a gente é Não tudo. consigo. Eu Tamo tenho tudo que estar viciado em estímulo. vendo. Ou se meu filho tá perto de mim, brincando, fazendo alguma coisa, me ajuda Uhum. muito mais do que ouvir música. Antigamente eu fazia muita Eu coisa acho com que faz música. sentido. Se para pra pensar, é a mesma coisa aqui, né? Porque aqui eu posso não estar vendo um vídeo no YouTube, mas eu ao vivo estou assistindo um podcast. Pô, Exatamente. muitas vezes eu tava desenhando e tava assistindo de fundo o podcast que ela tava transmitindo. Então ela tava desenhando Eu aqui, mandava o link. transmitindo, e eu tava desenhando lá, ouvindo o que ela tava transmitindo, tá Exatamente. Era ligado? bem legal. Sim. É isso. E como que nasce, assim, a ideia do quadrinho? Surge primeiro o quê, gente? O personagem, o roteiro, as emoções, o final. O que que surge primeiro? Uhum. Eu acho que é meio bagunçado, É. assim. Acho que é meio bagunçado. Porque, assim, durante muito tempo, eu investi muito num projeto de gibi que eu tinha chamado Oco. Só que não saía de jeito nenhum. Até que eu vi um vídeo no YouTube de um desenhista falando que, às vezes, quando você tá muito focado num projeto, às vezes só não é a hora daquele projeto sair. Vale mais a pena você investir em um outro e deixa aquele lá engavetado. Uma hora você volta. Uhum. Então, essa frase ficou na minha cabeça com nenhum descanso de tela de DVD, sabe? Batendo assim. Até que eu tava. Idade pra ver DVD. Mano, Eu tenho 30 anos, eu nasci em 96. mano, meu Deus do Mas enfim, céu. ficou Meu isso na minha Deus. cabeça, até que quando eu e o Tim, a gente tava começando a se conhecer, a gente ainda nem namorava, né? A gente era É, best. sim, Eu mentira, tava numa besta. reunião de trabalho e nesse dia a tela do meu celular tinha quebrado. E formou no desenho do trinco, formou um rapaz com a cara toda quebrada. Aí eu fiz um desenho desse rapaz com a cara quebrada e falei, nossa, que legal. E aí veio umas ideias na minha cabeça, aí eu só comentei com o Tim. E aí foi surgindo, eu acho, né, Tim? Vai Foi. acrescentando, fala. Oxe, eu acho que você É tá que me eu não, é, pressionando a falar. não, Eu não funciono sob pressão. eu falo mais no sentido que o Tim acabou desenvolvendo mais da história nesse aspecto. Depois que eu levei isso, ele acabou desenvolvendo mais, assim, a gente foi Sim. enxergando várias coisas que podia significar uma cara quebrada, né? O que podia ser, Então, aonde o podia quadrinho levar. todo nasceu ali, naquele momento. A ideia do quadrinho nasceu ali daquele momento. Então, eu nunca tive, eu não tinha muita pretensão assim, de fazer quadrinhos, né? As coisas que eu desenho, geralmente, tem uma coisa chamada webtoon, que são basicamente quadrinhos diferentes que você posta na internet. Então, ao invés de você ler físico, você lê, tipo, sabe? Ou Sim. pelo computador numa tela. E eles são bem diferentes de quadrinhos porque eles têm um formato diferente. O quadrinho é quadradinho, tem os quadros assim. O webtoon, ele é um rolo, ele é comprido assim.
Sabe? Ai, meu Deus. Tá tudo bem. É, ele é tipo, sabe um papel higiênico que você vai desenrolando e vai ficando mais. Sim. É igualzinho, é esse mesmo formato. Então, eu. É um tipo de quadrinho, mas ele é diferente. E essa era a única coisa que eu estava familiarizado com construção de quadrinhos. E eu também, a forma que eu colocava minha arte de desenho, eu sempre gostei muito de escrever livros, histórias. Então, às vezes, eu escrevia, pegava um caderno, escrevia várias historinhas, fanfics ali e desenhava um bagulho pra mostrar o que estava escrito. E era só isso. Eu nunca passou pela minha cabeça escrever uma história em quadrinho. Aí ela chegou com essa ideia, vamos fazer uma história em quadrinho? Porque ela é maluca por quadrinhos, né? Ela Aí, vem pra Terra pra isso. aí eu já fiquei meio, vamos, né, fazer uma história em quadrinho. Só que foi todo um processo aí para eu me habituar com a ideia, tanto que eu fiz parte do roteiro. E eu lembro que quando eu estava escrevendo o roteiro, houve uma convergência entre a gente, porque eu estou acostumada a escrever roteiros para livros e webtoons. São roteiros, assim, eu lembro que eu cheguei, ela falou, escreve aí o roteiro. Eu escrevi o roteiro. Aí eu cheguei com 400 milhões de páginas de roteiro para ela, falando detalhes até da cor, do pelo do braço do personagem. Aí ela falou, mano, e não é assim que se faz um roteiro de quadrinho. É totalmente contrário. Roteiro de quadrinho, você escreve 3 palavras-chave e já tá bom e parte pra próxima. Caraca. Aí tive muita dificuldade, mas você teve que ir, né? Então, eu sempre enxerguei quadrinhos como uma habilidade de sintetizar ideias, né? Grandes quadrinistas que fazem tirinhas, Laerte, Glauco, o próprio Angeli, ou em vários sentidos, eles sempre sintetizam a ideia muito rápido. Até por limite de páginas, às vezes, né? Quadrinhos seriais, eles sempre saem com o mesmo número de páginas. Então, eu sempre enxerguei como um tipo de mídia onde você tem que sintetizar a ideia para que ela fique de um jeito legal, para que ela fique fluida, Não, sabe? Você não acha? não. Pra mim não existe isso. Até eu fiz do jeito que ela tá falando porque eu tinha que fazer, mas pra mim não. Até com quadrinho, mano, dá pra você. Não é possível, gente. Você consegue escrever 40 páginas de uma coisa e na hora de você desenhar, você fazer sem estar refletindo as 40 páginas. Tanto que quando a gente foi fazer o roteiro, eu fiz 2 documentos. O documento do roteiro, bonitinho, e o documento do roteiro pra mim. Onde eu pude escrever Legal. todas as coisas que eu quis escrever, os detalhes que eu quis Caramba. colocar. E aí eu peguei aquilo, eu amassei assim e deixei bem resumidinho. E aí eu joguei no roteiro oficial. Mas eu não consigo. Pra eu escrever qualquer coisa, acho que é quadrinho, qualquer coisa, eu preciso saber de detalhes do universo que eu tô fazendo, dos personagens, como eles funcionam, a psicologia deles. Pra mim não existe só fulana é legal e chata. Fulano é inteligente. Ponto final. Não, não tem como. E pra você já funciona mais assim. Não, Eu vou criar um personagem pra você agora. Então tem uma menina ela é negra, sofre preconceito, mas ela também é bem snobzinha. Fim? Acabou? É isso que você tem que saber sobre ela? Não, não. Tem. Tá vendo? Mas, Ela não mas, entende. mas aí eu já não vejo mais, eu não vejo só no conceito do personagem, mas às vezes, quando a gente vai fazer uma cena, é, às vezes a gente acaba colocando alguns detalhes que podem ser percebidos de outra maneira, de forma mais eficiente. Né? É tipo o que eu vivo de comentar com vocês sobre diálogo expositivo, onde o personagem diz o que tá sentindo, ao invés de na imagem você ver o que ele tá sentindo, ou no peso da fala dele. Uhum. Então, acho que dá pra gente dosar, assim. Mas sim, referente à criação de personagem, character design no roteiro, eu não deixei colocar nada sobre a aparência deles, assim. Eu achei melhor não colocar. Caramba. Mas ainda assim, o processo de concepção do personagem foi algo que a gente dividiu bastante na aparência, assim. Você acha? É claro que eu acho. A Como ideia assim? de cabelinho, de como ia Ah, funcionar, não, a isso ideia com de como certeza. eles iriam evoluir como, Não, como personagem, com certeza foi né? mesmo. Porque algumas coisas elas foram surgindo durante o processo, né? Que a gente acompanha os personagens envelhecerem. Então, a gente vê eles de vários jeitos É diferentes isso na que eu ia história. perguntar, se vocês
Antes de começar, já tinha finalizado ali a história ou foi no desenrolar? Ah, não, a história a gente finalizou. Agora, algumas coisas sobre como o personagem vai ficar no futuro, na aparência, essas Sim. coisas, foi mais uma coisa que foi refletido da situação que a gente estava vivendo no momento enquanto a produção aparecia. Pior que foi mesmo. Pior que foi isso mesmo. Caramba, que Teve legal. personagem que eu acho que já estava meio pensado ali, mais ou menos como seria. Sim, Mas eu acho que uma das protagonistas mesmo do nosso quadrinho, a gente só foi chegar à conclusão de como ela seria quando foi desenhar ela no no final do final. quadrinho. Sim. Porque o que tinha, assim, mais ou menos, é porque o Tim, ele fez muito concept art dos personagens, assim, os character designs. Só que ele fazia do jeito dele, no traço dele. Só que no gibi, o traço, ele era. Quem desenhou, assim, a maior parte do gibi fui eu. Então ele acabava ficando no. Eu tinha que adaptar o que ele fazia pro estilo que eu Ah, desenho. mas é assim, geralmente. É assim. É É. porque quando você está trabalhando não só com gibi, mas com qualquer mídia que tenha arte, animação, filme, qualquer coisa, você tem uma pessoa que é feita para fazer as artes arte conceitual Exato. e tem a pessoa que é feita para fazer o resto que vai realmente ser mostrado para o público. Eu Exato. acho bem interessante, inclusive, porque quando você vai ver a arte conceitual, ela é geralmente completamente diferente da arte mostrada para o público. Então, é um Exato. desafio mesmo que os artistas eles precisam passar por cima na hora de construir um quadrinho, sabe? E algumas Qualquer ideias coisa surgiram também. na hora, assim, que nem eu lembro quando eu mandei a mensagem pro Tim falando, pô, e se quando ela tiver 17 anos ela alisar o cabelo? Um monte de É. moça preta que eu conheci na infância, adolescência, quando chegava nessa fase, alisava o cabelo e depois voltava. Uhum. E aí eu Exatamente. comento com o Tim fala, nossa, verdade. E Sim. vice-versa também. Mas uma coisa que afetou muito esse processo do character design ter sido feito desse jeito, assim, no decorrer do projeto, foi porque o caderno que o Tim fazia, os character design, foi Ai, roubado. não, meu Deus, essa história. Nossa, gente, Ai, eu sério? Uma vou. boa parte do projeto, o Tim trabalha numa escola. Pode falar, né? Não tem problema. Pode, pode falar, pode falar. E aí uma criança afanou o Cara, caderninho. deixa eu contar Puta essa história. merda. Deixa eu contar essa história. Eu trabalho numa escola, um pequeno parênteses. Eu trabalho numa escola e tem esse aluno, que eu não vou citar o nome dele, mas o Capetilson da Silva, ele é assim, o aluno, sabe, o aluno, sempre tem o aluno, ele é o Sim. aluno. É. Ele tem 9 anos de idade, mas ele era. Mas ele era, mano. E ninguém suportava esse aluno. Só que eu descobri que esse aluno, ele gostava de desenhar. Então, ele, mano, aprontava, desrespeitava todo mundo, batia em professor, fazia isso, fazia aquilo. Mas quando eu tava desenhando os concepts na minha mesa, ele parava e ficava lá olhando. E eu deixava pensando, uau, estou criando um elo com um aluno. Acho que ele finalmente vai parar de ser o Capetilson, né? Lê do engano. Um certo dia fui sair para resolver um BO. Quando eu voltei, cadê meu caderno? Desapareceu. Eu fiquei muito mal, muito triste. Todas as artes conceituais que estavam no caderno foram pro ralo, tive que refazer tudo. E E era um eu caderno pra canhoto. e era um caderno muito chique. Eu sou Caramba. canhota, era um caderno pra canhoto, era um caderno mó da hora. E aí eu pensei que foi culpa minha, porque eu perdi. Eu achei que eu tinha perdido mesmo e fiquei, né, pô, sou uma otário, né? Aí passaram-se quase 4 meses, 5, sei lá. Tava eu lá cuidando de uma sala de aula e uma menina tira meu caderno da bolsa. Ai, aqui as artes do meu irmão. Aí eu falei, aí eu peguei, oxe, saquei meu caderno. Como assim do seu irmão? Quem é o seu irmão? Aí ela, é o Capetilson. Aí eu, entendi. Quando eu fui abrir o caderno, mano, meu caderno tava todo vandalizado. Ele arrancou todas. 95% das páginas ele arrancou. E as que sobraram, ele riscou. Fez os desenhos dele. Ele desenha bem pior, mas fez os desenhos dele lá. As artes conceituais desapareceram. Aí, nossa, foi Caramba. sofrido, mano. Foi triste essa Foram história. altas emoções pra esse gibi Foi. sair. Deu Nossa, tudo a gente errado. teve muito Tive um percalço. A processo gente que deu teve tudo muito errado, percalço. mano. Tanto que Puta a gente merda. entregou ele atrasado do nosso Muito planejamento, atrasado. muito atrasado. Sim. A gente vai lançar ele agora. Era pra gente Quanto ter tempo lançado da Ano ideia passado, né? pro pro lançamento? lançamento. Quanto tempo Um ano Se você... e for, Da meio, ideia não? ali, do a vídeo gente, a quebrado. gente começou isso em novembro, não foi? De 2024? Não sei, não lembro, mas foi um ano e meio, Faz um ano quase, e mais meio ou já. menos. Foi o maior. Caramba. A gente passou por muito percalço, assim. Eu cheguei a tirar férias do trabalho pra tocar meu Nossa. gibi e fiquei a Ah, maioria dos dias doente.
troquei os dias de cama. Eu fiquei de Meu férias. Sabe o que é Deus. você trabalhar 3 anos pra tirar suas primeiras férias e aí você passa quase 30 dias na cama? Não, Foi muito azar, assim. Esse colocaram projeto foi vários azar obstáculos. atrás de azar. Deu tudo que podia dar errado, deu. Deu errado. Mas a gente entregou. A gente trocou. A gente entregou. A gente Sim. conseguiu. A gente não Não, desistiu. não, realmente, teve problema de saúde meu, que eu precisei ficar internada, aí a gente teve que parar o quadrinho. Aí teve dela, ela ficou 30 dias não podendo fazer nada. Aí, quando a gente finalmente terminou o quadrinho, a gente mandou pra gráfica. A gráfica teve o rolê da gráfica. entregou em outro lugar, lá do Extraviou. outro lado do país. Teve que Nossa refazer, Senhora. mano. Inclusive, pode ser que errado. esse quadrinho esteja sendo lançado, sei lá, no Mato Piauí. Grosso do Sul. Sim. E aí tem Mandar 1.000 de pessoas graça lendo aqui lá. pra gente. Vamos distribuir aqui no carnaval. E a gente ainda pediu pra gráfica pra que eles. Enfim, vamos deixar isso pra gráfica pra resolver de outro jeito, né? Vamos deixar isso com a Teve gráfica. algum personagem que no início tava e depois vocês desistiram dele? Não, Não, Não? a gente usou todos eles E ficaram. qual personagem assim que vocês mais gostaram de trabalhar? É o Clebão. É o Clebão. Pô, é bom. Eu adorei desenhar o Clebão. Não, porque é bom. Não, é Por causa brincadeira. dos traços? Porque ele É um porque o otário. character design dele. Ele O é character design dele ele é otário. É, exato. É por isso mesmo. Tanto que eu acho que a gente. O nome do Clebão não é mencionado no quadrinho, né? Não, não é. Nenhuma vez a gente não ouve o nome do Que Clebão. dó, mano! Mas o Clebão, ele é o babaca. Ele é muito É, babaca. mano, Ele é uma mas- criança muito babaca, assim. Toda vez que ele aparece, ele fala uns absurdos, assim, muito bons. É que é impossível não gostar. É que, pelo menos pra gente, quando a gente tava fazendo as falas desse personagem, era a gente ligando o nosso modo, assim, problemático, sabe? Quem da Modo- série total, né? exatamente. O Muito que bom. que a gente fala? E se a gente fizer ele falar que ela é isso? E, tipo, ela é gorda? Nossa, que engraçado, E kkk, a sabe? gente soltava A gente tudo, dava risada, tudo, assim. tudo. Gente, deve ser muito gostoso fazer essa construção assim, em dupla, assim. Mas tinha treta? Ah. Acho que não. Ah, não treta, mas rolou alguns desentendimentos, sim. Nada muito, sabe, acalorado, né? Mas principalmente essa questão do roteiro foi uma questão, porque pra mim ainda é. Eu não vou aceitar, mano. O flashback, o terceiro flashback. Tiveram os flashbacks, porque na história a gente separou a história, né? Começo, meio e fim. E depois de cada pedaço desse, por exemplo, depois do começo tinha um flashback, depois do meio tinha um flashback, depois do fim tinha um flashback. Que Ai, era, não é flashback. era uma montagem. Não, eu só tô explicando pro pessoal. Ah. Era tipo uma montagem pra mostrar o que. Tipo assim, aconteceu aqui hoje aí a cena, aí vai acontecer daqui a 2 anos, e aí tem tipo uma montagem mostrando Sim. vários momentos dentro desses A 2 passagem anos. de tempo. A passagem de tempo, era uma montagem de passagem de tempo. Sim, então tinha o começo, meio e fim. E depois do começo tinha um flashback, depois do meio tinha um flashback, depois do fim tinha um flashback. Eu fiz isso no roteiro pra ter realmente mostrando como a vida deles foi mudando de acordo com o decorrer da história. Chegou no final do quadrinho, ela me vira e fala: não vai dar pra ter o último flashback. E a Você gente teve que tirar. cortou! Toda a Foi por número de construção. páginas. Tipo, foi uma tretinha, assim, mas o que eu sempre falei pro Tim foi que, tipo assim, Mas vocês tinham um número de páginas determinado, é isso? sim, porque Ou vocês determinaram a aquele gente- número? a gente determinou aquele número, só que esse número afetava todo o cálculo da produção. A gente tinha um certo valor para imprimir. Se eu acrescentasse mais páginas, por exemplo, na gráfica, isso é eles não bom. imprimem Olha só. 3 páginas. Eles imprimem em números múltiplos de 4. Então, se eu aumentasse, ia ter que aumentar para 26 páginas, né? E aí eu falei, vai ter que Gente, tirar. vai ter que fazer uns cálculos. Minha nossa senhora. A gente aprendeu muita coisa nesse processo, muita coisa. Foi. Mas assim, foi triste porque eu escrevi toda uma construção mesmo. Tinha motivo pra ter esses flashbacks e não tem pra que ter esses flashbacks se não tem o último. Porque realmente é uma coisa de começo, meio e fim. Aí ficou o começo, meio e não teve um fim. Entendeu? Mas dá Mas pra ler a teve o história. fim. Teve o fim. Só não teve Só não a última teve o montagem. fim do fim. É, Mas aí a gente tem o finalzinho. dois É. aí, um parte 2. É assim que Ah, a gente faz, não, na a gente, verdade. a gente vai para outro projeto, porque há muito tempo eu já reparei que no Brasil a gente vai ter que
se Ralar. quiser continuar trabalhando com quadrinho, a gente vai ter que vender por nossa conta, não vai ter esse negócio de editora ou produção em massa. Então, vale mais a pena a gente investir em histórias curtas que a pessoa possa comprar uma aqui com a gente, ler e se divertir, Uhum. do que a Sim. gente ficar prendendo. Imagina, você chega na minha mesa, eu tenho o volume 2, eu não tenho o volume 1, que já acabou. Você não vai comprar o volume 2. Vale Sim, mais a pena exatamente. eu ter historinhas fechadinhas que eu sempre vou Sim, poder vender. Sim, isso é muito A gente verdade. sempre vai poder retroalimentar, né, verdade. essa Algum ideia. personagem foi difícil pra vocês, a construção dele? Ou todos foram assim super de boa, É que tranquilo? esse quadrinho ele tem muito self-insert. Tem muito da gente lá, É. sabe? Tem muito da Legal. gente, experiências que a gente viveu, coisas que a gente ouviu, sabe? A gente Sim. vai ler e falar, isso aqui foi quem? Ah, é aí que eu acho que, na verdade, quando as pessoas lerem, elas não vão falar, ai, quem foi que ouviu isso? Vão falar, nossa, eu ouvi isso, Ai, com porque certeza, sim. todo mundo ouviu, sabe? Eu acho isso. Todo mundo que eu mostro página, assim, amigos meus, falam, nossa, eu ouvia muito isso quando era criança, sabe? Sim. Acho que você também, não foi? Quando eu mostrei o quadrinho pra Beth, a Beth abriu naquela página do Fecha as Pernas Maíra. Ô, aquela Sim, total. página. Olha como é que você... Hoje, nesse exato momento, eu tô toda enganada. Mas, sei lá, já cresci, problema agora. Aquela Mas é legal. página eu inspirei uma memória que eu tenho de quando eu tinha 6 anos. Eu estava na igreja e eu estava pendurada num cerquinho que tinha lá. E uma moça, ela chegou me dando nossa, mó sermão, e Esporro. falando: Nossa, você nem parece uma moça desse jeito, age igual uma menina, não sei o que e tal. Aí nunca saiu da minha mente esse. Você começou a agir igual uma menina, Hum. segundo ela? Eu comecei. Infelizmente, eu tive esse mesmo. E foi na igreja. Olha que É sempre na coincidência. igreja. Foi na igreja, porque assim, todos os meus amigos ali eram meninos. Então eu ia fazer coisas de menino. Só que menino vai. Sim. Na igreja que eu frequentava, tinha tipo um morro. Um morro Uhum. com grama, assim. Acabava lá as coisas, os meninos iam pá, descer. Eu ia junto. A roupa dos meninos ficava bonitinha, inteirinha, que eles estavam de calça. Eu não, ia de saia, saía o vestido aqui atrás, a calcinha toda à mostra. E eu levei um esporrão na igreja uma vez também. E você Uhum. tem que se comportar como uma menina. E aí eu comecei. Terrível, né? Aí fica Ai, que triste. frustrada. Muito, muito, Terrível, muito, terrível. muito, muito. Eu lembro que o sentimento que eu senti não foi vergonha quando ela falou, foi raiva mesmo. Eu senti raiva porque você viu os moleques fazendo pior do que isso. É, E eu não entendia porque que eu tinha que me podar, sendo que eles não precisavam. é bem assim. Mas nunca não me podei, né? Ai, infelizmente, acabei me podando. Eu era daquelas meninas que andava assim, Ah, sabe? Um pé na frente do outro, assim, com sei. postura, Ai, filha. Eu não. era. Chiquetosa. Ah, ridícula. Era alguém que eu não queria ser, que eu não era de verdade, Eu- né? Então, Sim. quando eu vi, eu falei, nossa, muito eu. Eu caí do terceiro andar. Pra você ver como eu era O quê? ativa. Eu caí ali do terceiro andar, Mas fazendo tá tudo coisas bem? de menino. Não, tudo bem, era bem novinha. Abri a testa, reganhei. Gente do Porque céu. fazendo as coisas de menino, as coisas legais. Porque pra mim não É, fazia sentido eu ficar sentada, balançando um negócio uma, aqui, é, vestindo. As meninas onde eu morava, elas faziam aniversário pra boneca. E era tipo lá em 1990, tá? Não era as reborn, não. Mas tinha aniversário, tinha comida de verdade, tá ligado? As mães gastavam dinheiro com gente, isso. como assim? E pra mim isso não fazia Que sentido loucura. nenhum. É, Surto psicótico. É meio estranho mesmo. era 1990, É bem década de bizarro. 90, a galera fazia aniversário pra boneca, fazia Nossa almoço, fazia. Era senhora. coisa assim, entendeu? É, E eu era super excluída, porque eu não gostava dessas coisas. Eu pô, gostava de menino. nossa, Coisas eu me de menino. identifico, me identifico. Minha É. infância foi bem desse jeito também. Eu não. Eu era um moleque. Eu não sei se é porque eu também tinha mais contato com meninos quando eu era criança. Eu tenho um irmão mais velho, eu também tenho muito disso, mas eu era muito molecão, assim, eu saía na rua, brincava, jogava, gosto de jogar futebol, sempre gostei de esportes no geral, voltava todo estragado pra casa, só que nada mudou, assim, algumas pessoas tentaram mesmo fazer essa censura comigo, mas tanto que hoje eu me identifico como uma pessoa não binária, eu uso pronomes masculinos, tipo, eu nunca me feminilizei muito com o passar do tempo, sabe? Eu acho que essa é a discussão toda que a gente propõe no gibi, né? É, Tipo, papéis de a gente gênero. propõe muito papel de gênero, e em principal em crianças, É. porque acaba sendo meio ridículo, sabe? Meninas são Sim. privadas de brincar,
Meninos são privados de sentir um monte de coisa, sabe? Tipo, não Sim. pode sentir nada, só pode sentir raiva, é mó estranho, Exatamente. sabe? Cara. A gente às vezes. E é legal porque é um tema que a gente debate muito, assim, e como casal mesmo. Uhum. A gente conversa bastante, que nem numa escola. Com crianças de 5, 6 anos, eles separam a fila dos meninos e a fila Mentira. das meninas. Sim, eu tava Qual falando que é o sobre isso. sentido disso? Não pode ser uma fila só. E eu nem tô falando, tipo, lacração, essas coisas. Eu tô falando só, tipo, por Pra quê? quê, né? Não tem motivo nenhum, sabe? Não tem motivo algum pra fazer isso. E a gente sempre cai nessa de que, nossa, Cara. como isso é idiota, sabe? Sim. Mas olha, e eu acho que essas coisas são tão impostas que hoje, se você perguntar pro meu filho se ele quer usar uma camiseta cor-de-rosa, Ah, ele não quer. E às vezes, Eu nunca falei pra ele que ele tinha que usar azul, que ele tinha que usar verde. Mas é a sociedade ali, porque ele sai de casa, né? Da porta pra fora é outro mundo, é outra vivência, é uma escola, são os amigos. Ele, a melhor amiga, ele tem uma melhor amiga. Eles brincam de casinha, eles brincam de cozinhar. Ela ama jogar futebol, esqueci o nome dela. Ela ama jogar futebol, sabe? E ela tem muito isso de conviver com meninos, uhum. porque ela sofreu um preconceito ali dentro da escola das meninas, né? Sim. E acabou se envolvendo mais com os meninos. Então eles são, a Olivia, são os melhores amigos, assim, eles se ligam e ficam conversando e vão jogar Roblox lá e ficam lá jogando e eles brincando. protestaram. Não, meu filho lá é, né? E mas se você falar pra ele, olha, toma uma camiseta cor de rosa, ele não veste, não E veste. o pior é que ele sabe responder o porquê, mas ele não sabe Ele o só fala assim, porquê. não, rosa é de menina. Eu, não, filho, rosa é cor, dá pra gente usar tudo e tal. A gente vai trabalhando isso, né? A minha família tem uma diversidade maravilhosa, assim, sabe? E ele nunca parou pra perguntar o porquê de fulano tá com... Não, nada. É a cor da camiseta. É a cor rosa ali, sabe? Pô. É um negócio estranho mesmo. Cara, eu trabalho em escola. Eu vejo isso acontecer na prática. E sério, eu acho que não tem coisa mais frustrante para alguém como eu, que tem toda essa visão, trabalhar numa escola e ver isso acontecendo na prática. Porque na minha escola tem o primeiro aninho e até o nono ano. Então eu vejo as criancinhas de 4, 5 anos chegando como folhas em branco, assim, sem nenhuma ideologia, sem nenhum ideal, e saindo pessoas completamente diferentes no nono ano com 14, 15. E, pô, isso é muito triste. Porque com as crianças do primeiro aninho, as pequenininhas, eu vejo que não existe essa diferenciação. Não existe essa intenção, essa maldade, porque o que colocam na cabeça dos meninos é que você precisa odiar tudo que é voltado ao feminino. Então você precisa odiar meninas, basicamente, indiretamente, você tem que odiar menina. E eles não têm isso, gente. É a coisa mais linda do mundo. Você vê as criancinhas de 4 anos, os meninos Brincando, abraçadinhos um sim. com o outro, eles dão um beijinho na bochecha um do outro. E não existe essa coisa de ir lá. Menina ali, ó, abraçado com outra menina. Lá ele, né? É, Tipo, essas lá, coisas ó, lá assim. ele. Não Não tem. existe isso. Agora, o que é mais triste é que aconteceu uma situação hoje mesmo. Eu tenho um aluno que ele foi pro terceiro. Ele tem 7, ele vai fazer 8 anos, o Dominique. É triste, cara, porque ele tem problema de raiva. Ele é um molequinho de 7 anos que bate nos amiguinhos, porque ele tá jogando no pimbolim. O coleguinha quer jogar no pimbolim também. Ele não consegue lidar com a frustração de que não é mais a vez dele e ele desce o Sim. soco no amiguinho. E ele é um caso que a gente está acompanhando desde o ano passado, porque é uma coisa que é frequente. Ele sempre tá batendo nos colegas durante o intervalo. Aí, ontem, eu sentei. Ele tava chorando muito, assim. Chorando, chorando. Hoje, quer dizer, ontem não. Ele tava chorando, chorando. Aí eu cheguei nele e falei: Por que você tá chorando, cara? Aí ele falou: Porque eu bati no meu colega de novo. Aí eu sentei com ele, né? Acolhi, ele tava chorando muito. Eu acolhi ele, falei. E aí eu perguntei: Por que que você sente tanta raiva? Ou melhor, por que que você bate nas pessoas desse jeito? E ele falou: Porque eu sinto raiva. E eu perguntei: Por que que você sente tanta raiva? E ele falou: Não sei. E é assim que começa, sabe? Os meninos, eles são permitidos só sentir raiva. É a única emoção que eles podem sentir sem eles serem julgados, censurados. E
como a única emoção que ele conhece é a raiva, quando ele sente outras emoções, como tristeza, inveja, frustração, até alegria, às vezes, Angústia. angústia, ele vai transformar em raiva também. E ele não vai conseguir controlar isso. Então foi muito triste ver esse menino em prantos, chorando, porque ele não conseguia entender por que que ele batia, por que que ele sentia tanta raiva o tempo todo. É triste ver isso acontecer, Sim, demais, sabe? demais. É. E infelizmente é a realidade de muitas crianças hoje, né? Sim. E às vezes nem é dentro de casa, né? Ou fora. É a pessoa que cuida ali o dia inteiro, porque o pai e a mãe trabalham e tal. Não só. É complicado. A gente vê bastante. Eu acho que o nosso quadrinho ele entra muito num contraponto. A gente não vai conseguir mudar o mundo, mas a gente fez um É, pedacinho, né, Tim? É, a tentamos. essas coisas que rola, tipo, na internet. Tipo, você vê se criar um núcleo gigante nas redes sociais de caras que se encontram digitalmente para falar mal de mulheres, para desejar mal, para odiar mulheres, e você vê como isso tá refletindo no mundo, sabe? São caras que eles não sabem. Pô, o cara não tem uma amiga. Sabe? A vida inteira do cara, ele é educado a não ter uma amiga mulher. Aí depois ele não sabe conversar com mulher. Aí depois ele não consegue namorar uma mulher, não consegue se aproximar de uma mulher. Aí ele odeia elas e ele nem sabe o porquê, É. sabe? E aí a gente. Então não é só. Ah, seu filho, por exemplo, sai de casa. Né? A partir do momento que ele entrar no mundo digital, é muito fácil para ele cair. Esses Sim, grupos, eles captam crianças e adolescentes com muita sim. facilidade. Às vezes é uma criança que está passando por um bullying na escola, às vezes Uhum. não consegue. Por que que a gente vê, por exemplo, tantos jovens meninos autistas que não conseguem, que caem nessas bolhas? Uhum. Porque ele não consegue interagir socialmente, ele tem uma Uhum. dificuldade enorme de interagir, ele cai na internet num grupo de um bando de louco que vai falar um Sim. monte de coisa que na cabeça de alguém que não tem nada na cabeça no momento que ele é uma criança faz sentido Tá informação ali, né? e segue esse caminho, assim, sabe? Sim, E não sim. só, eu falei autista, mas pode se aplicar aí a várias coisas. Sim, Um garoto que exatamente. não tem uma dificuldade em aprender, assim, tipo, tem um TDAH, alguma coisa assim, cai na internet e lá tem Sim. um grupo que É vai muito acolher ele da fácil, forma né? errada, né? É muito Sim, fácil. o caso do autismo, do menino autista, é comum acontecer mesmo, porque já existe naturalmente essa dificuldade de interação com meninas, né? Entre meninos. Agora, imagina uma pessoa neurodivergente, uma pessoa autista que já tem essa dificuldade triplicada com qualquer pessoa e Pois ainda é. tem todo aquele peso daquela baixa autoestima porque não consegue interagir socialmente. E aí junta essa galera Red Pill e faz a cabeça Faz a dele. cabeça do Porque cara. ele acaba se sentindo acolhido numa Exato, comunidade, né? exatamente. Já não existe muito essa sensação. Eu sou autista, então eu digo com propriedade. Não existe muito essa sensação de que se sentir acolhido com frequência quando você é autista. Você se sente um zero à esquerda constantemente. Pelo menos pra mim, por muito tempo foi assim. Então agora imagina você ver uma galera ali que sente o que você sente e concorda com você. Você vai querer colar com eles. Isso Exatamente. entra em vários papos, né? Antigamente, se você vinha com um papo meio doido, as pessoas já te excluíam socialmente, falando, não, esse papo aí é doideira. É. Aí hoje em dia você comenta seu papo meio doido numa rede social, o doido de outro bairro, Vai Vai concordar com falar, ele vai você. olhar assim, opa! nossa, é verdade, eu também penso assim. E aí o de outra Exatamente. cidade vai entrar, e aí vocês vão se reunir, Tem um manicômio inteiro. e de repente você não tá mais sozinho, sabe? Você continua errado na sua percepção, mas agora tem gente que valida isso. E aí fica, eu acho perigoso, sabe? Perigoso. E eu acho que são coisas muito simples que dá pra alterar, assim. Você incentivar que seu filho tenha uma melhor amiga é muito legal. Uma das coisas que a gente coloca no nosso gibi é uma coisa que com certeza rolou com o Tim, rolou comigo e com certeza rolou com todo mundo. Todo mundo teve um amiguinho ou amiguinha do gênero oposto ao seu, que seus pais brincavam que vocês seriam namorados no Namorados. futuro. Sim, sim, Isso não é muito estranho? Eles são sim. crianças, a gente não devia pensar desse jeito em relação a eles. Eles vão ser Exatamente. amigos. Eles são Exatamente. amigos, eles vão crescer Sim, amigos. é como se só fosse possível uma interação entre um menino e uma menina se for na intenção de ter algo assim, Exatamente, entende? exatamente. Eu tinha muitos amigos e um deles era mais velho, porque eu sempre fui a mais novinha. Uhum. E ele começou a namorar.
E todo mundo ficava, nossa, a Beth tá triste. Nossa, coitada da Beth. E, sabe assim, com esse sentimento de dó, porque na cabeça deles a gente se amava, ia se casar e viver feliz para sempre. Hum, Mas pra gente não, pra gente era super amizade. Amava a namorada dele, era uma fofa. uhum. Mas as pessoas criaram, tipo, Uma desde fanfic. pequenininha, criaram uma fanfic Uma fanfic Ai, de que vocês iam ficar de que a gente ia juntos. ficar junto, assim, e foi, né, com o tempo a gente foi se separando, né, obviamente, as coisas da vida, E aí quebra as mas... expectativas das pessoas, ou às vezes essas pessoas até geram uma expectativa na própria pessoa envolvida, né? De tanto você ouvir da sua mãe, do seu pai, nossa, aquela ali é sua namoradinha, hein? Aquele putz. ali tem que ser seu namoradinho, não sei o quê. Talvez uma hora entre na sua cabeça e pode ser que a outra pessoa não pense desse jeito, sabe? Exatamente, É já umas doideiras, é pensou? uma operação, Mano, você sabe? leu minha mente, eu ia falar disso agora, porque a história do nosso quadrinho fala, de certa forma, sobre isso, Sim. sobre dois amigos que crescem com essas ideias, com essa ideia na cabeça do protagonista e rola uma grande frustração, mas enfim, aconteceu comigo, só que eu fui a parte oposta, né? Eu fui a mulher da história. Então, eu cresci com um amigo na escola, a gente se conheceu no sexto ano, a gente foi até o fim da escola juntos, e a gente era melhor amigo mesmo. Tipo, nossos pais conheciam, eu ia viajar com eles, ele ia viajar com a gente, eu sempre estava na casa dele, vice-versa. E quando a gente era pequenininho, com uns 9, 10 anos, a gente não tinha muito esse ideal de namoro na cabeça, a gente só era amigo. Só que foram colocando a nossa sala de aula, todo mundo falava que a gente era namorado, até os Nossa, professores brincavam que a gente era namorado, nossos pais entravam em acordos de que a gente ia namorar e de não sei o quê. que E viagem, que né? viagem. Aquele menino nunca foi meu tipo. Eu não tinha nenhuma intenção, só que acabou Exato. entrando na cabeça dele. E quando eu comecei a mostrar que eu não tinha esse interesse, as coisas foram ficando meio estranhas entre a gente e a gente teve brigas horríveis. Ele se tornou um cara muito ruim, tipo, ele se tornou um babaca mesmo, e hoje a gente nem se fala mais. Tudo porque criaram uma expectativa inexistente na cabeça dele, sabe? Olha isso. Adultos, eu falo que a pior coisa das crianças são os São os adultos. adultos. A gente tenta colocar isso porque, assim, a gente não falou até o momento, mas o nosso gibi, ele é um gibi de horror. Eu tenho muita vontade de desenhar horror e terror, eu gosto de desenhar monstros, essas coisas. Só que ele não é um gibi para crianças, mas ele é um gibi que pode ser lido por crianças. E a gente deixou isso bem. Foi uma coisa que guiou muito a gente. E por que que vocês optaram por fazer o horror? É basicamente porque eu gosto. Foi Eu acho muito literalmente legal. isso. Foi literalmente. Eu leio bastante gibi de horror, eu gosto bastante de desenhos de horror. Eu acho que todos os meus ilustradores favoritos, eles desenham horror. Que legal. E aí eu já tinha esse interesse. Só que ao mesmo tempo, como a gente fez o projeto por lei de incentivo à cultura, a gente pensou, pô, é legal que crianças terem acesso a esse tipo de coisa. Vamos tentar deixar. Então, assim, é horror? É, mas não é tão assustador, né? É tranquilo, sabe? É uma coisa, assim, mais de Mais de boas. boa. Então, no nosso gibi, a gente tem monstros que convivem com as crianças, né? E eles são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Eles movem a história, né? É, De certa eles forma, eles são os movem. agentes do caos nessa história. Exatamente. E a gente quis colocar também. Isso foi um ponto que a gente colocou logo no roteiro, assim, bem no comecinho, que foi a ideia de que não são só os monstros que tem que fazer isso, a gente tem que mostrar outras crianças na escola fazendo a mesma coisa. Exatamente. Tipo, a gente tem que Virando É mostrar um isso. monstrinhos. conceito social, assim. Porque Uhum. ao mesmo tempo que o Tiago, que é o nome do nosso protagonista, tá passando pelas coisas, as outras crianças também estão. E cada uma vai responder de um jeito diferente, né? E É. aí a gente foi É muito legal isso. guiando a história nesse sentido, Porque assim. às vezes a gente ensina as crianças a terem medo dos desconhecidos, né? Mas tem que ter medo do conhecido também, né? Se preocupar com o conhecido Falou também. bonito. Eu vi uma frase esses dias num podcast muito boa, que é assim, antigamente os pais falavam, cuidado com os estranhos. Agora é tipo, toma esse celular, tá aqui, todos os estranhos estão Todos, aí. eu escutei também isso, Eu sabia? achei tão bizarro isso, assim, eu fiquei, Eu nossa. fiquei pensando, eu fiquei falando, eu fiquei muito tempo refletindo sobre isso, Guilherme, Fran. A gente vai ter, ó, esse delay muitas Tá tudo vezes. bem. Porque a gente guarda tanto, né, os nossos filhos, e ai, vem, neném, vem, e cuide, se preocupa, que não sei o quê. E a gente dá um mundo na mão deles. É. Um
mundo. Eles têm acesso a tudo. A qualquer pessoa. Vou contar pra vocês o que aconteceu. Foge um pouco da nossa pauta, mas hoje o Nicolas, ele tava jogando no VR. E ele joga um joguinho que ele é um taxista e ele dá carona para as fofo. pessoas, tem que levar as pessoas. Fofo, né? Legal, também gostei. Muito legal. Vocês vão adorar o jogo. Aí, eu fazendo o almoço dele lá, não sei o quê. Ele, mas quando o Biso fuma, o negócio que ele fuma vai diminuindo? O cigarro vai diminuindo. Ah, tá, não, porque meu personagem. Eu já virei. O personagem dele, pô. Começou a diminuir. Aí eu achei estranho, eu queria saber se da vida real também. Aí eu, que legal, filho. Qual que é o joguinho? Aquele, mas que a gente tava jogando, que eu até joguei o jogo com ele, mas em nenhum momento tinha isso. Eu, tá bom. Aí você viu, Fabrício? Já chamei meu esposo. Você viu o joguinho, que não sei o que, Fabrício? Aí sentou lá com ele, foi explicar, conversar. Mas olha aí, Introduziu algo que não precisava. 5 minutos. 5 minutos que eu deixei ele, porque a gente pega o VR, mas ele tá na televisão, pra quem não tá jogando conseguir ver. Eu virei as costas e fui fazer um arroz, gente. 5 minutos. Você entendeu? Então, É muito estranho mesmo. é muita preocupação, a gente tem muito cuidado. E celular na mão de criança é muito complicado. Mas me fala um pouquinho sobre como que é lançar um gibi, como que é viver de arte aqui no Brasil. Tem incentivo, tem apoio, a gente tem leis maravilhosas para apoiar os artistas do nosso país. Contem, queridos, contem. As leis que tentamos acabar com elas, né? A gente, Sempre tem um infeliz, né? a gente já não tem muita coisa. O que tentam tentando tirar, então é difícil. Assim, eu acho que tem esse problema e também tem outro grande problema. Que ninguém ensina pro artista como fazer para conseguir também acesso a essas leis, entende? Isso é verdade. Existem várias críticas infundadas, mas eu acho que existem críticas que a gente pode fazer que elas são bem reais, né? A gente passou na PNAB, que é a Aldir Blanc, né? A Paulo Gustavo, se eu não me engano, não vai ter mais, né? Porque era só para os 4 anos ali depois da pandemia. Sim. Acabou. Né? E tem outras leis de incentivo à cultura. O pessoal sempre entra num aspecto de que quem vai pegar isso vai ser um artista grande, vai ser uma Ivete Sangalo da vida. Tem uma equipe trabalhando pra ela quando ela vai fazer um show. Várias pessoas que são artistas de áreas diferentes. Tem gente que é iluminador, tem gente que trabalha com efeitos especiais no palco, tem coreógrafos, tem dançarinos, tem uma banda. Sabe? Todos eles vão receber, não vai tudo pro bolso dela. Né? Então eu sempre vejo por esse lado. E existem as leis que são para fomentar artistas pequenos, que no caso foi a que a gente pegou. Né? Elas também existem, elas também funcionam. E nessas, o defeito que eu vejo assim que é muito marcante é porque é muito difícil um carinha na quebrada saber escrever um projeto. É super difícil escrever o projeto. Eu não acho que ele deva que tenha que facilitar o projeto. Eu acho que deviam difundir esse conhecimento pra galera, sabe? Não só falar que tem, existe. Você não pega porque você não quer. Não, como é que o cara vai escrever? Como é que o cara faz uma planilha orçamentária? Como é que o cara faz um cronograma de execução? Nossa. Tipo, o nosso cronograma deu errado por causa de vários percalços que a gente passou. Mas a gente fez um cronograma muito bom. Muito bom. Mas assim, eu e o Timothy, a gente não é rico nem nada. Mas a gente teve muito privilégio na vida que muita gente não tem. Começa pelo fato de que eu tive a sorte de fazer esse quadrinho com uma pessoa que corrigia Eu corrigia os projetos. projetos. Então ela sabia exatamente como fazer tudo certinho pra gente conseguir passar. E às vezes tinham projetos de outras pessoas que eram incríveis as propostas, mas não estava escrito da maneira que deveria ser escrita para aquele edital e acabavam não passando. Inclusive, eu tive que recusar vários, assim, que era nítido que não é porque a pessoa não conseguia Sim. fazer o projeto, dava pra ver que ela conseguia fazer o projeto, mas estava errado. Não, pra você ter uma noção. É triste isso. Pra você ter uma noção, ela que trabalha, que fez, que sabe exatamente como tem que fazer esse edital. A gente passou por isso aqui, ó. Caramba. Por muito Por pouco a muito gente conseguiu pouquinho. passar. Agora imagina quem não teve nem esse contato. Conhecimento, né? É.
às vezes dificultam de propósito, né? É, pra uma galera Talvez, conseguir né? e outra não. Às vezes é É, pois é. rapidinho. Quer Eu mostrar o gostaria, eu quadrinho? gostaria de falar uma coisinha que eu acho interessante sobre o quadrinho, que foi que a gente colocou muito da nossa vida mesmo no quadrinho, mas não no sentido de, esse personagem sou eu e esse personagem é ela. Não, por exemplo, o Thiago. O Thiago, o design dele foi inspirado no meu irmão quando tinha 7 anos de idade. Aquele corte cuia, sabe? De curumim, que todos os meninos usavam nos anos 2000. A Maíra, ela foi uma menina que fez bullying comigo no ensino fundamental. Caramba! O nome Tiago vem de um tio de Nossa! consideração meu. E Tiago seria o nome que eu daria pra um filho menino se eu tivesse um dia também. E o pai do Tiago com certeza é meu pai. É. Tem uma cena que tá as mães dele sentadas. Uma das mães é a minha mãe. A gente desenhou, Que fez Desenhou. minha legal, mãe. gente. Então tem muito de Sim, vocês nesse quadrinho, Tem assim. muito sim. de Brasil também. Caramba, Em gente, que cenários, o legal. Tim tirou um monte de fotos de rua, de bairros aqui de Sim. Itapevi. E, tipo, a gente tem casas lá que existem aqui em Itapevi. O padrão de portão, essas coisas. A gente tentou colocar filtro de barro como elemento, peixinho. É. A gente Então. era pra ter um chaveiro do Flamengo, mas a minha capacidade de desenho não deixou, mas a gente colocou referências Do ao Flamengo Flamengo, também. assim, Tudo que a gente podia colocar pra deixar bem claro pra pessoa que ela tá lendo uma história que se passa no no Brasil, Brasil. a Por gente que deixou. Flamengo? Veio na cabeça. Porque Corinthians e Palmeiras é muito Muito manjado batido. já. É, tem que ser Ai, Flamengo. sim. E Cagueta que mora em São Paulo também, né? É. Pô, Flamengo pode ser o Rio ou pode ser a Vocês Bahia. fizeram um Cristo assim, tal, tá? podia ter feito pra ser logo em Itapevi, seria legal. É. Não, mas tem um morro que tinha perto da quebradinha que eu morei por muitos anos em Itapevi, que é o Morro da Saudade, a gente botou lá. Tem o Miro, que é meu Deus, o Miro, cara, era um mercadinho que eu ia na quebradinha todo dia com meu pai comprar o salgadinho, mano. Tem muita coisa da Sim. minha Que infância nessa legal, história, gente. Que velho. Em nenhum sensacional lugar da isso. história tem dois figurantes que somos nós dois. Somos nós dois, né? A gente tá lá dentro, escondido. Tem vários easter Acho eggs. mole. Aqueles adesivinhos que eu entrego pra vocês, tem ele espalhado na história, tem adesivinho do Tim. Tem. A gente, Cara, eu coloquei vários gatinhos escondidos na história, assim, tipo, quando eu ia pintar, eu vou botar um gatinho aqui que ninguém vai ver, mas tá aqui o gatinho. a gente fez isso na história toda. Na Sim. história toda a gente fez isso. Inteirinha. Sensacional, gente. Posso fazer uma brincadeirinha rápida com Pode? vocês? Perguntas curtas, vocês têm que escolher uma outra, tá bom? Tá bom. Desenhar no papel ou no tablet? No tablet. No papel. Herói ou anti-herói? Anti-herói. Herói. Herói. Preto e branco ou colorido? Colorido. Preto e branco. Falou a pessoa que é toda pintada. É porque eu leio história de horror, e aí. Isso é uma coisa legal de acrescentar, apesar de parar a brincadeira, desculpa. É que teve um momento de conflito entre se ia ser preto e branco ou Ou se se ia ia ser ser colorido. Caramba. Aí eu falei, pô, se for preto e branco, o que que eu vou fazer? Porque eu sou colorista. Eu vou fazer o que? Eu vou ficar aqui sentada sem precisar trabalhar. Aí eu falei, justo, vai ser colorido. Desenhar ou roteirizar? Roteirizar. Desenhar. Não, desenhar. 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 Sucesso. Legal. E onde a gente consegue encontrar o quadrinho pra comprar? Como que a gente faz? Entra em contato com quem? Essa vai ser a parte legal, porque essa nem o Tim tá sabendo, porque foi confirmado hoje pra mim, eu ainda não falei. A gente vai fazer o evento de contrapartida junto com a ONG Ser Amor, ela confirmou pra mim Que hoje legal! no dia 21, que é um sábado. 21 Né? agora de fevereiro. 21 agora. E no dia 28, e esse evento de contrapartida a gente vai distribuir o gibi gratuitamente Que para 100 legal! crianças. São 2 eventos, um de manhã e uma à tarde, mas no total vão dar 100 crianças ali pra gente distribuir o gibi. E a gente quer fazer uma rodinha de conversa com eles, justamente pra falar sobre esse negócio de misoginia, mas de uma forma mais lúdica, né? Meio que conversar pro menino que ele pode usar uma camiseta rosa que tá tudo bem, É vai dar isso tudo aí. certo. E no dia 28 e 29, aqui em Itapevi, na Casa de Arte, que é um espaço cultural que tem aqui em Itapevi, eles vão tentar fazer a primeira edição da Bienal do livro deles. Que seria com escritores da cidade. Então não tem só a gente, tem muita gente quadrinista, inclusive o coletivo Arrisca vai estar lá, são pessoas que fazem quadrinhos aqui na cidade, vão dividir a mesa com a gente e ali vai ser a data de estreia, o evento de estreia do nosso gibi, onde as primeiras 100 pessoas que comprarem ganham um adesivinho especial.
as 100 primeiras que comprarem, tá bom? É bom deixar bem claro. Que Mas, legal, mas aí a gente encontra mais informações nas redes sociais de vocês. exatamente, depois disso a gente vai começar a vender pelas redes sociais mesmo e em eventos por aí que a gente tá se inscrevendo bastante já. Uhum, Legal, legal, verdade. gente. Recadinho pra galera que quer desenhar, que quer criar, que quer escrever um livro, talvez. Mano, façam. Por incrível que pareça, dá pra você ser artista no Brasil, sim. Não escuta a sua tia que fala, ah, mas é melhor fazer medicina. Não, não faz medicina. Vai ser artista. É difícil, mas qualquer profissão é difícil se você for pobre. Então, se você é pobre, pelo menos seja pobre fazendo algo que você gosta. Dá pra você. Você não vai morrer de fome, não. Dá pra se sustentar. Gostei, gostei. Gostei. Só queria acrescentar também que se você está falhando várias vezes seguidas no seu processo e no seu projeto, a culpa não é sua. A vida é difícil pra caramba e só não desiste que uma hora vai dar certo. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem vindo, contado um pouquinho da história de vocês, compartilhado o gibi com a gente. Estamos ansiosos para ler, A tá gente bom? trouxe um de presente pra você. Ai, que bom! É legal que o pessoal pode ver que ele é pequenininho, nosso gibizinho. Mas ele é feito com muito amor, tem muito carinho nele. E a gente trouxe uma pra você, que Ai, depois, fora das obrigada, câmeras, a gente assina. gente. Sim. Muito obrigada. Eu tava tão ansiosa, porque assim, eu vi um pouco do processo de criação do Fran, mas a gente queria ver. E todo dia chegava, e aí, saiu? E aí, saiu? E aí, saiu? E Eu era tava sempre um quase me percalço novo. batendo. Gente, essa primeira cena aqui é tão. Eu morava com a Abby, né? Então, tipo, é muito. Dá pra ver, Andy. Aí minha mãe aí, ó. É muito, muito vibe isso daqui, cara. Muito domingo à tarde, muito, Um gente. dia de Muito, sol e um muito. banho de mangueira. Minha mãe tá aí sentada aí, essa cena mesmo. Caraca, muito obrigada, viu? Que isso. Adorei, vou querer autógrafo, com certeza. Tá bom. Então é isso, galera. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Comenta, curta, compartilha muito e beijo. Até a próxima semana.